pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui está tudo bem, graças a Deus. E pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. Glória a Deus por isso. A nossa leitura de hoje está no livro de Jó, capítulos 1, 2 e 3. Vamos iniciar então Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico em todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra, e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, e incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim me informar o que ocorreu. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda
Mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto este acabava de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, raspou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé deu, Yahvé o tomou, louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Jó, capítulo 2. Em um outro dia, os anjos dos servidores celestiais voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, também estava entre eles, para da mesma maneira ser ouvido por Yahvé. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Diante do que declarou Satanás: é porque não tocaste na pele dele, pele por pele. Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yahvé declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo poupa-lhe a vida. Saiu, portanto, Satã, o acusador e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provocação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre ele e sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um de sua região, pois havia combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Elifas, da cidade de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Eles o avistaram à distância, contudo mal puderam reconhecê-lo e romperam em lamentação e profundo choro ali mesmo. Em desespero, cada um deles rasgou seu manto e lançou terra sobre a própria cabeça, e ficaram sentados no chão, na companhia de Jó, durante 7 dias
e 7 noites seguidos, e nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois ao contemplar seu grande sofrimento, não encontravam forças para dizer nada. Jó capítulo 3. Passados estes dias, Jó quebrou o silêncio e abriu a sua boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Eis o desabafo de Jó: que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou, um varão nos nasceu. Transforma-se aquele dia na mais profunda escuridão, e que Deus, lá de cima, não o considere nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta à escuridão. Nuvens pesadas habitem sobre ele, e o seu negrume assustador espante a luz do dia para longe. Que as trevas tomem conta daquela noite, e ela não consiga encontrar a alegria que habita entre os dias do ano, nem junto aos vários meses. Ó desolação! Seja aquela noite estéril, e nela não se ouça qualquer manifestação de contentamento. Amaldiçoem-na aqueles que maldizem os mares e são capazes de provocar o Leviatã, o monstro marinho. Que as estrelas da madrugada fiquem às escuras e a alva espere em vão pelo romper da aurora, pois não fechou o ventre de minha mãe, nem poupou meus olhos de contemplar a miséria e o mais terrível sofrimento. Ora, por que não me foi tirada a vida ainda no ventre de minha mãe? Por que não morri ao nascer? Por que fui acolhido em seu colo? Por que me deu seus seios e me alimentou? Porquanto, se assim fora, agora estaria dormindo, jazeria em paz e desfrutaria de tranquilidade e descanso. Estaria na companhia de reis e conselheiros da terra, que ergueram palácios suntuosos no passado, hoje transformados em montes de escombros, ou ao lado de príncipes, donos de muito ouro, que lotavam suas casas de tesouro com prata. Ah, se minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria continuado a existir e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura termina a ambição e a maldade dos ímpios. Ali também repousam em paz os atribulados pela vida. Ali os cativos e encarcerados encontram sossego, porquanto já não ouvem mais os berros do feitor de escravos. O pobre e o rico, o simples e o poderoso, o pequeno e o grande se encontram ali, e o servo está livre do seu dono, porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que desejam a vida sem que ela venha e cavam a sua procura mais do que em busca de tesouros ocultos. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura, porque se dá vida àquele cujo caminho não faz sentido. É como andar às cegas, com todas as saídas trancadas por Deus. Assim, em vez de comer, eu choro e lamento, e os meus gemidos se derramam como água da fonte. Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. A nossa leitura de amanhã será no livro de Jó, capítulos 4, 5, 6 e 7. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus te abençoe.